aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, nem brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi uma voz voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Deus querido e Pai celestial, a Tua palavra foi lida, Senhor. Nos inspira através do Teu Espírito Santo, nos ensina para que possamos ministrar a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós já meditamos sobre os 6 selos do Apocalipse. Aqui no capítulo 8, dá-se a abertura do 7º selo. Nós somos pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista. Nós cremos que essa época que a igreja já foi arrebatada, porque nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Então temos que estar preparados para a vinda do Senhor, preparados. Não é se preparando como a gente fala assim, eu estou me preparando. Quem está se preparando não está preparado. A Bíblia manda nós estarmos preparados para o dia do Senhor. Então, esse capítulo 8, diz aqui o versículo 1, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio do céu por quase meia hora. Então, irmãos, quando nós começamos a observar esse texto bíblico, o 7º selo é aberto, houve o silêncio do céu por quase meia hora. Que existe vários comentários que não está fundamentado no contexto desse texto, tanto anterior como posterior. É um período, esse período aqui de meia hora, é um período de expectativa pelas coisas que irão acontecer. Então a Bíblia diz que aqui que foi aberto o 7º selo, fez silêncio do céu quase por meia hora. Uma expectativa do que viria a acontecer agora com a abertura desse 7º selo. Esse período apresenta o espanto da realidade do castigo que virão até o céu. Olha só, até o céu, ele estava espantado da realidade que irá acontecer nesse momento em diante. Porque daqui para frente é a grande tribulação assim chamada.
Quem não for arrebatado vai sofrer as consequências. Quem for arrebatado já está com o Senhor na glória. Por isso que nós, igreja, temos que estar preparados para a vinda do Senhor, porque senão, irmãos, quem passar esse período aqui vai ser tribuloso. Então veja bem, esse período representa o salvo de todas as épocas. Quando chegarem ao céu, vou ficar extasiado também. Olha só, no arrebatamento da igreja, os próprios cristãos, como a Bíblia fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu a mente de seu coração, o que Deus tem reservado para os seus filhos. Então esse período é um período de as pessoas ficarem extasiadas, admiradas. Quando a gente olha essa questão, os crentes, segundo algum comentarista, e eu creio nisso, ficaram perplexos, atônitos, vislumbrados diante da beleza daquilo que ouviram, mas os seus olhos ainda não haviam visto, como diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então esse período aqui de quase meia hora, como diz o texto aqui, quase por meia hora, um silêncio, tanto na perspectiva do que vai acontecer de mal, como pelos cristãos também, que vão ver as coisas maravilhosas. Agora nós vemos no versículo 2 em diante, agora o que está para acontecer. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. Olha, abriu o 7º selo, gradativamente cada selo foi aumentando a tribulação, até chegar nesse momento. Agora ao 7º selo, você vê aqui que 7 anjos estavam diante de Deus e receberam cada um a sua trombeta para tocar a trombeta. Essa visão dos anjos, irmãos, que são os espíritos ministradores que trabalham em favor dos cristãos, como diz Hebreus capítulo 1, verso 14. Então eles cumprem o mandamento de Deus. Anjo não trabalha por acaso, anjo não trabalha pelo seu prazer, anjo não trabalha porque os crentes pedem para o anjo trabalhar, como se ensina hoje, não é assim não. Anjos, Hebreus 1,14, são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que temem a Deus. Então Deus manda os anjos trabalhar em nosso favor. Então aqui cada um recebe a sua trombeta, 7 anjos em pé, e cada um recebe a sua trombeta. Qual o objetivo das trombetas? A trombeta no Velho Testamento era chamar a atenção do povo de Israel, chamar a atenção para o inimigo que estava chegando, ou se estava preparado para a guerra. Então, quando nós olhamos aqui, a trombeta indicava um acontecimento. Aqui os anjos estão indicando um acontecimento futuro que irá acontecer, e são coisas tristes para quem estiver no mundo nessa época. Hoje é época da graça, época da bênção, é da fartura, como diz o caipira. Hoje você tem tudo de graça, salvação de graça, você tem acesso ao céu de graça, mas nessa época que vai ser difícil. Então as trombetas têm o objetivo de anunciar os juízos das intervenções divinas que vai acontecer aqui agora. As pessoas não se arrependeram, as pessoas não quiseram nada com Deus. Deus dá oportunidade, mais oportunidade, mas as pessoas não querem nada com Deus. Então agora vai ter o julgamento de Deus justo, merecidamente. Ninguém recebe de Deus, irmãos, além do que merece. Essa é a verdade. Agora do capítulo 3 ao versículo 5, você vai ver o que vai acontecer. E veio outro anjo, olha só, e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar de Deus, olha só, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, e relâmpagos e terremotos. Bom, esse anjo agora, ele veja bem, ele está diante do altar de Deus, foi dado incensário para ele colocar o quê? Colocar junto com as orações dos santos. O que nós aprendemos com isso? No templo em Jerusalém, irmãos, no templo de Jerusalém, usava-se incensário com o carvão em brasas durante cerimônias de adoração. Então, aquele incensário, aquela coisa toda, colocava-se ali umas ervas para fazer um aroma. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada diz que as orações dos santos é aroma a Deus.
é perfume a Deus. Então esse incensário aqui agora, que nós vemos aqui no Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 em diante, que diz a Bíblia Sagrada, foi dado ao anjo, posto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. O que eu aprendo com isso, irmãos? Quando o incenso era despejado lá no Velho Testamento, sobre o carvão, desprendia uma fumaça com perfume adocicado. A fumaça desse sacrifício simbolizava as orações dos cristãos que sobem a Deus. Irmãos, quantas orações não alcançam o trono de Deus? Mas a nossa oração, para que nós venhamos, irmãos, alcançar o trono de Deus, ela tem o itinerário certo. A Bíblia diz que é pelo novo vivo caminho, que é o sangue de Cristo. É pelo precioso nome do Senhor, o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado, nos purifica, para dar acesso a Deus, e agora nossas orações chegam ao trono de Deus. Então essa fumaça de sacrifício simbolizava lá no Velho Testamento as orações dos santos, que hoje estão colocadas diante de Deus. Isso indica que as orações de intercessão dos cristãos são da máxima importância para a destruição do mal. A tua oração é importante para Deus destruir o mal. Olha, diz o versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. As igrejas não oram mais para fechar tempo de macumba. As igrejas não oram mais para fechar prostíbulo. As igrejas não oram mais para fechar boteco. Esse é dever nosso orar, irmãos. É ninho do capeta. Ô irmãos, o que diz o versículo 5 aí? E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. O que eu aprendo com isso, irmãos? Isso indica que as orações de intercessão dos cristãos são de máxima importância para a destruição do mal. Nós temos que orar. Nós vivemos numa guerra contra o mal. Existem demônios localizados em locais, o demônio da droga, o demônio da prostituição, o demônio da bebedeira, e tanto quanto é demônio. Mas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja ora e Deus trabalha em favor da igreja. Agora nós vemos uma época dos cristãos frouxos, tem medo de tudo. Se tem uma macumba na esquina, não passa lá porque tem macumba. Se tem uma escada lá, não passa mais da escada porque vai pegar macumba. Se vê um gato preto, sai correndo. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder, e o nome do Senhor Jesus tem poder, irmãos. Que negócio é esse, irmãos? A tua oração, irmãos, tem poder diante do Senhor, para o Senhor agir através da tua oração. Ô irmãos, vamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Jesus, irmãos, Jesus está esperando um exército valente. Há 15, 20 anos atrás, surgiu aquela tese aí: essa é a geração dos profetas. Cadê os profetas? Falar é fácil, irmãos. Falar é fácil. O que eu aprendo com esse versículo 5 também: as orações dos cristãos têm poder para estabelecer justiça na terra. Deus vai exercer justiça nesse mundo, o quê? Veja bem que o anjo pegou o incensário e colocou junto com as orações dos cristãos para jogar sobre a terra. A justiça de Deus agora vai ser executada. E tem um bando de gente que interpreta esse texto de uma outra maneira. Mas não tem nada a ver com eles, cada um com as suas loucuras. E quando a gente olha essa questão, irmãos, agora, você vai ver aqui os 7 anjos que tinham 7 trombetas, prepararam-se agora para tocar. Prepararam-se para tocar. Versículo 6. Olha, diz aqui: e os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. Até agora está sendo um tratado específico. Quando a gente olha essa questão, a trombeta é usada nos livros proféticos para indicar prontidão. Eu lembro que no quartel, 5 da manhã, toca a alvorada. E não levanta para ver. E não levanta para ver. 5h30, já tem que estar todo mundo preparado. Para 6 horas, às vezes sair em marcha ou fazer alguma outra coisa, educação física. Irmãos, Deus usa a igreja para tocar trombeta nesse mundo.
Agora, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz uma coisa: se a trombeta der sinal incerto, quem se preparará para a peleja? Você sabe por que existe tanto crente frouxo e desanimado hoje? Porque não está preparado para a peleja, não está preparado para a guerra espiritual. Se o capeta bater o pé, ele sai correndo. Mas você é vitorioso em nome do Senhor Jesus, que tem poder, tem autoridade sobre o capeta. Que negócio é esse, irmãos? Satanás só tem tipo de valentão. Ele é o derrotado. Agora, se ele puder fazer as pessoas correr, ele faz correr, porque ele é pilantra. Mas você é vitorioso, e a Bíblia diz que nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Portanto, levante a cabeça, creia no Senhor, creia na tua oração, no poder da tua oração. E se não acontecer, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Então, nos livros proféticos, a trombeta tocava para indicar prontidão. O objetivo de tocar era chamar a atenção dos homens para algum acontecimento. Então tocava a trombeta de rebate para o dia do pessoal fazer o jejum. O toque das trombetas indicava juízo ou intervenção divina. Ou Deus ia agir, ou Deus ia dar livramento ao povo. E quando a gente olha essas questões, irmãos, presta atenção numa coisa agora, a partir do versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Tocou a trombeta, deu alerta. Agora Deus começa a agir. Mas lembra que Deus está agindo por causa da oração da igreja, por causa da oração dos crentes. O anjo pegou a brasa lá do altar, colocou no cálice lá da oração, colocou lá e agora jogou para a terra, e agora Deus começa a agir. Então, o anjo agora, no versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue. O que eu aprendo com isso? Houve saraiva e fogo misturado com sangue. Muita gente vai morrer nesse momento. Não os que não se marcaram pela besta. Aqueles que não se marcaram pela besta não irão morrer aqui. Poderão se morrer noutra sequência. Aqui vai morrer quem se marcar pela besta, quem está contra o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não aceitam a pregação do Evangelho, dos 144 mil judeus que estarão pregando. Esses vão sofrer as consequências. Então, muitos morrer. A trombeta revela uma terça parte da terra ficará queimada, arrasada pelo incêndio das florestas. Diz aqui o versículo 7. E o primeiro tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, e foi queimada na terça parte, queimou a terça parte das árvores, toda a árvore verde foi queimada. Terça parte de tudo que é verde foi queimado, só por esse toque da trombeta. Pastor, quem vai aguentar isso? Eu não quero estar aqui, irmãos. Eu luto com todas as minhas forças enquanto eu puder, para estar livre desse momento. E nós estamos pregando para alertar você, ficar livre desse momento. Esse momento vai ser terrível. As pessoas estão brincando. Muita gente, irmãos, não está acreditando nisso. Muitos obreiros, pregadores do Evangelho, não crê que Deus vai agir dessa maneira. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para nós não sermos consumidos por heresias, falsas explicações da palavra de Deus. Então toma muito cuidado com isso. Então a folhagem verde que produz a maior parte do oxigênio será eliminada da terra. Queimou a terça parte, olha só, as coisas começam a acontecer. Foi queimada a terça parte das folhas verdes, agora começa a eliminar a fabricação de oxigênio. O planeta Terra sofrerá essa perda, porque uma terça parte, o propósito desse julgamento é advertir as pessoas, trazê-las ao arrependimento. Agora presta atenção numa coisa, você vai ver mais para frente que não vai adiantar nada Deus castigar o povo, que eles não vão se arrepender. Lembra lá em Amós capítulo 4, onde Deus fala para Amós: olha, mandei chuva numa cidade e na outra não choveu, contudo não vos convertestes a mim. Mandei a praga, mandei o pulgão, mandei tudo, não convertestes a mim.
mandei peste, não converteu a mim. O faraó se converteu com as pragas? Não se converteu. Sinais de Deus, irmãos, tanto bom como mal, não converte as pessoas. O que converte as pessoas é a palavra através do Espírito Santo. Ô irmãos, a coisa é séria. Então vamos seguindo. Quando a gente olha essa questão, irmãos, agora versículo 8 e versículo 9, para você entender essa sequência. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como uma grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Terça parte da vida do mar deixou de existir. Terça parte das naus, navio, submarino que tiver, vai deixar de existir também. Pensa num colapso generalizado. Olha só. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Na segunda trombeta, Deus manda para a terra um grande monte ardendo em fogo. No verso 8. Na primeira trombeta, Deus castiga a terra, na segunda, Deus castiga o mar. É uma sequência. A primeira trombeta aqui do versículo 7, a questão era a terra. Deus castigar a terra. Agora a segunda trombeta é castigar o mar. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Toda a criação de Deus está sofrendo por causa do pecado. A Bíblia deixa bem claro isso, Paulo escrevendo aos Romanos. A natureza geme esperando o dia da redenção. Então, tanto a terra como o mar, Deus vai mostrar que Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Então, veja bem, por quê? Na primeira trombeta, Deus castiga a terra, na segunda castiga o mar. Porque com as perdas da terra, o homem buscará suprimento no mar. Ele vai tentar buscar no mar. Agora Deus vai acabar também tirando o suprimento dele do mar. Porque o homem é cheio de esperteza, o ser humano é cheio de esperteza. Se não consegue aqui, ele vai buscar ali. O que eu aprendo com isso também, irmãos? Deus fará com que a terça parte do mar se transforme em sangue, como diz o versículo 8. Pastor, isso vai acontecer mesmo? A Bíblia fala que já aconteceu. Lá no Egito. E eu creio que está escrito e vai acontecer. E você não pague para ver, não. Fique firme com Jesus. Se acerta direitinho com Jesus, porque isso irá acontecer. Cremos ou não cremos, irá acontecer. Outra coisa, irmãos, morre a terça parte da vida marinha e a terça parte dos navios são destruídos. Tudo destruído, como diz o versículo 9. Irmãos, às vezes eu fico pensando nisso aqui. Falo, meu Deus, como a Bíblia é tão lida. É o livro mais lido no mundo. É o livro mais interpretado de diversas maneiras. E as pessoas veem um texto desse aqui e não acreditam que vai acontecer. Vocês sabem de uma coisa? Eu acho que as pessoas não leram o Apocalipse. Porque existe a escatologia bíblica, que é bíblica, a escatofobia, que é medo do Apocalipse, e a escatomania, que tudo é escatológico. Não, escatologia bíblica. Isso irá acontecer. Agora você vai ter o toque da terceira trombeta no verso 10 ao verso 11. Lembra-se e vai vendo aí na sua Bíblia que é gradativo. Deus vai acentuando o castigo, vai chamando a atenção. Deus vai trabalhando com o mundo da maneira que Ele quer. Ele é o Criador, Ele faz da maneira que Ele quer. O Criador não pede autorização para a obra criada, porque se ela quer que seja feita alguma coisa, de jeito nenhum. A Bíblia deixa bem claro isso. Pode, porventura, o vaso feito pelo oleiro, perguntar para o oleiro, por que me fizeste assim? E Deus, em Jeremias 18, versículo 6, diz assim: assim como fez este oleiro a Israel, sois vós na minha mão. Eu não posso fazer com o meu povo aquilo que eu quero? Pode, é claro que pode. Deus pode? Pode. Então vamos ver aqui agora, versículo 10, versículo 11, a terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela,
ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Deus manda do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha de fogo. Quem morou no interior aí, longe de luz elétrica, aquelas noites de lua assim, você vê aquelas coisas, sabe, riscando o céu assim, né? Não, o pessoal tem várias lendas, né? Mas não é isso não. Aquilo é exatamente, às vezes, cometa, alguma coisa, ou desintegração de alguma coisa lá em cima, lá, e fica aquele risco de coisa assim, né? Irmão, agora já pensou uma estrela grande caindo do céu, como diz aqui o versículo 10? E o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela, não é pequena, é grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O que aconteceu aqui? Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Por que isso, irmãos? Você vai ver aqui agora. Tudo porque os homens crerão que os rios e as fontes das águas saciarão sua sede, mas vão estar enganados. Olha, não tem o que comer, mas tem o que beber. Olha o versículo 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Vai procurar água para beber, e a água está amarga. Não tem condições de beber, e muitos vão morrer porque tentarão beber e serão contaminados. Irmãos, isso não é propaganda enganosa. Isso aqui não é uma interpretação, veja bem, é uma interpretação farisaica ou uma falsa exegese. Não, isso aqui é escriturístico, isso aqui é texto bíblico. Se está aqui, vai acontecer. Se eu queira ou não queira, vai acontecer. Você queira ou não queira, vai acontecer. Por que isso vai acontecer, irmãos? Tudo porque os homens, não tem água aqui, mas tem água na fonte. Vai chegar lá na fonte a água amarga. Lembra o caso de Israel quando chegou lá em Mara? Que todo mundo que for correr para beber água lá, a água era amarga? Que Deus falou para Moisés: pega o lenho aí, joga aí, a água está tornada doce. Só quem tem poder e autoridade sobre toda a natureza é Deus, irmãos. Ele que dá água para você beber, para você tomar banho, para você se saciar, luz elétrica, tudo as coisas mais. É Ele que faz tudo isso. É Ele. Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então o que eu aprendo com isso, irmãos? A estrela que caiu do céu chamava-se Absinto. Essa palavra aqui no grego está relacionada à planta amarga. Existem algumas traduções antigas que diz que se tornou em alosna. Você já pegou a alosna? Sabe o que é alosna? A alosna é uma planta, parece só uns fiozinhos assim. Você pega aquilo lá e coloca num copo, numa caneca e maceta aquilo lá, fica aquele caldo verde. Tenta tomar aquilo lá para você ver como é gostoso. Irmão, se você não tiver estômago, olha, a coisa é brava. O bicho é amargo, só que tem uma coisa. Pensa num remédio para fígado e para estômago. É a tal de alosna pura. Soca bicho e toma. Coloca um pouquinho de água e bebe aquela coisa amarga. Olha, eu vou te dizer uma coisa para você, é coisa boa, hein? Então, veja bem, a Bíblia diz que essa água, essa planta amarga, essa água se tornar como gosto de planta amarga. Irmãos, quando você bebe uma água saborosa, é gostoso. Mas quando você bebe, algumas regiões aí do Brasil, tem água saloba. Meu irmão, você já bebeu água saloba? Aquela água que chega até amarelinha, e tem aquele bichinho lá dentro que foi pulando assim para lá e para cá, parecendo um martelinho. Rapaz, aquilo é aquilo de doer, hein? Meu irmão, aquilo de doer. Ei, irmãos, toma cuidado. Não vamos estar aqui para ver isso não. A igreja não é para passar por isso não, irmãos. Isso aqui é um alerta para a igreja. Coloca a tua casa em ordem. Não faça que nem o rei Uzias, não. O rei Uzias, irmãos, o Ezequias, e tudo que quando chegava o profeta, as pessoas começavam a reclamar da vida. Não, Deus vai acrescentar mais 15 anos para Ezequias. Foi 15 anos perdido na vida dele. Antes tivesse morrido, era bem melhor do que
além de tudo, gerou o filho que foi o pior rei de Israel, o rei Manassés. Então coloca a tua casa em ordem, seja preparado para a vinda do Senhor. Então o que nós aprendemos com isso, irmão? As águas amargas, elas vão matar muitas pessoas. As pessoas tentam beber água, mas aquela água vai ser morte para as pessoas. Por que nós vemos isso na Bíblia Sagrada? Irmãos, Deus não deu a água para o ser humano, para saciar a sede, para o ser humano não morrer. Mas aqui essas pessoas não quiseram nada com Deus, aquilo que Deus deu de bênção, agora vai ser maldição. Ô irmãos, pense um minuto. Deus dá água para você de bênção hoje. E Jesus falou assim, ó, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Porque do seu interior fluirão rios de águas vivas que saltarão para a vida. Hoje nós temos água para beber do Espírito Santo, água na torneira, água na bica, água potável. Tem água para você escolher tudo quanto é marca, tudo quanto é sabor. Tem até agora uma água cara que é danada aí, né? Que para mim não dá, mas quem pode, amém, né? Mas, irmãos, a melhor água que você tem é a água da vida. Essa é a melhor água que você tem, a água da vida, que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos tentar beber a água, mas vão morrer. Agora presta atenção, irmãos. Olha só o que diz o versículo 12. O versículo 12 e o versículo 13. E quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol. Lembra que começou com a terra, depois foi para o mar, agora vai ser os elementos celestiais. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. E olhei, e eu vi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos, primeiro, o toque dessa 4ª trombeta, Deus fere uma terça parte do sol, uma terça parte da lua, uma terça parte das estrelas. Você lembra que na crucificação do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que houve trevas, houve escuridão, houve terremoto. Irmãos, depois que a igreja for arrebatada, mesmo os salvos da grande tribulação que estarão aqui, Deus está indignado com a sua criação no geral. Até as partes dos céus, que diz aqui, olha que diz aqui, o sol, a lua, as estrelas, que tem a ver com o pecado do homem? Não tem nada a ver, mas foi tudo criado para o homem, irmãos. Deus, quando você começa o livro da Gênesis, estudar a Gênesis, sem partidarismo, sem ideologia, começa a estudar, por que Deus criou todas essas coisas? Para depois criar o homem. Deus não precisaria criar tudo isso para Ele e para o Senhor Jesus Cristo, mas criou para nós, seres humanos. Só que o homem acabou com toda a criação de Deus. O homem danificou toda a criação de Deus. E agora, meu irmão, Deus está agindo contra o pecado, porque o pecado atingiu até as regiões celestiais. Pecado, quando você começa a estudar a armatiologia, a doutrina do pecado, pecado não é essa redundância do grego barato que as pessoas dizem, pecado é errar o alvo, não. Pecado é transgressão contra a lei moral e ética de Deus e contra a sua santa e bendita lei. Pecado é isso. Pecado é errar o alvo. É muito fácil. Errei o alvo, volto para o alvo de novo. Mas pecado é transgressão contra a lei moral de Deus, a ética e a moral de Deus e a sua santa e bendita palavra. Então, quando a gente olha essa questão,
o toque dessa quarta trombeta, Deus fere a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Qual é o propósito disso, irmãos? Dessa ferida da criação celestial é perder o esplendor da criação. Deus vai dizer para as pessoas assim: eu criei e eu faço o que eu quero. Eu criei e eu faço o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso a não ser a mim. E porque sabe o que acontece também, irmãos? Existe uma cobrança de Deus pelo pecado da humanidade que danificou a sua criação perfeita. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou era perfeito. Você vê, há anos atrás, o planeta Terra não era tão quente como é hoje. E cada ano que vai passando, vocês estão estudando aí, vocês sabem disso, melhor do que eu. Cada ano que vai passando, vai se tornando mais quente, vai faltando chuva, vai faltando água, vai faltando um monte de coisa. As geleiras estão descongelando, os peixes estão morrendo, pegando tudo quanto é peixe, já lá na Groenlândia, lá no Polo Norte, lá, no desgelamento do gelo lá, baleias contaminadas por causa do homem. Irmãos, a coisa é séria. Nós temos que tomar cuidado para nós não sofrermos essas consequências. Então Deus está dizendo assim, ó, o propósito de Deus fez a criação celestial é para Deus falar assim, ó, vai perder o esplendor, vai perder o brilho daquilo que eu criei, daquilo que eu formei maravilhoso, daquilo que eu fiz com prazer. Porque existe uma palavra que dá uma redundância para você entender isso. A palavra Éden lá, do Gênesis, aquela palavra está ligada assim, jardim das delícias. Existe uma comparação como uma mãe que tem o primeiro filho, que ela monta o berço, todo ornamentado. É isso que significa Éden. Deus fez o planeta Terra e essa criação, o jardim das delícias, para o primeiro casal crescer e multiplicar e ser abençoados por Deus. Mas o pecado danificou tudo. E quando nós olhamos para essa questão das delícias, o mundo sofre, a natureza geme, o homem se separou de Deus, se distanciou de Deus. Não, e tem mais uma coisa, irmãos. O ser humano, você vai ver daqui para frente, que o bicho é tão ruim que a Bíblia fala assim, e não se arrependeram. Vai ver a desgraça e a Bíblia vai dizer assim, e não se arrependeram. Olha só o que acontece. Qual é o propósito então? Mostrar aos homens da época que o pecado obscureceu a criação de Deus. Deus vai ferir o sol, a lua e as estrelas para mostrar para a humanidade naquela época. Vocês feriram a minha criação. Vocês danificaram a minha criação. Hoje o homem é tão arrogante, tão prepotente, tão autossuficiente, que ele acha que ele não precisa da criação de Deus. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos de tudo que Deus criou. Você precisa do sol, você precisa da lua, você precisa das estrelas, você precisa de tudo. Irmãos, a luz elétrica, nós estamos tão acostumados, que eu duvido que você ora, Deus, eu te agradeço pela luz elétrica que o Senhor tem colocado na minha casa. Duvido. Agora, chega em casa que nem eu cheguei, quinta-feira, e fui tomar banho, a hora que a gente debaixo de chuveiro, acaba a força do bairro todo. Aquele gelo. Aí você fala assim, eita bênção de Jeová, hein? Aí você vai lembrar, fala assim, meu Deus. Ou como faz falta eletricidade. Deixa faltar água na sua casa 2, 3 dias para você ver. Oh Jesus, pega o telefone, ao invés de orar para Deus mandar água, pega o telefone e vai ligar para a Sabesp. Está acontecendo? Irmãos, dê graças a Deus por tudo que Deus tem te dado. Deus vai falar assim, vocês contaminaram, eu vou mostrar para vocês o que vocês fizeram com a minha criação. Vocês contaminaram tudo, vocês obscureceu a criação de Deus, então agora eu vou tratar com vocês como vocês fizeram comigo. Mexer com a criação de Deus é mexer com Deus, irmãos. Tomar cuidado com isso.
Existe até um livro muito bom sobre isso. Saudoso presbítero. Ô irmãos, lá do Morro Grande, da igreja presbiteriana, Antônio Pontinelli. Ele foi redator da editora Peso muitos anos. Pontinelli, ele escreveu um livro que fala sobre essa questão da criação e o ser humano. Eu até esqueci o nome do livro, mas se não me falha a memória, esse livro eu vou lembrar o nome para dizer para os irmãos. É da editora Peso do presbítero Antônio Pontinelli. Fala sobre a criação e o que o homem fez com a criação de Deus. De marca a criação de Deus. Então nessa época Deus vai mostrar para vocês: vocês fizeram, estou fazendo para vocês. Por que isso? Isso também é mostrar para nós cristãos que o pecado gerou as trevas. O pecado, irmãos, denegriu a luz de Deus, denegriu a criação de Deus, a luz de Deus. E é interessante que Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre isso: andai na luz enquanto é dia, enquanto tem luz, porque as trevas virão quando vocês não vão poder mais andar. Cuidado, irmãos, firme com Jesus, acerta tua vida com Jesus. Vai, ó irmãos, pastor está colocando medo. Não estou colocando medo, eu estou fazendo exegese superficial de um texto, para não entrar na profundidade, porque a escatologia, quando você estuda escatologia, 6 meses, todo dia, 2 horas no seminário, todo dia 2 horas, pega aí 6 meses, 5 dias na semana, são 10 horas por semana, dá 4 semanas, 40 horas por mês, vezes 6, 240 horas de estudo. É complicado. Então é mostrar para nós cristãos que o pecado gerou as trevas. Não foi Deus que criou as trevas, mas foi o pecado que gerou as trevas no mundo. E as pessoas estão brincando com o pecado, achando que tudo é engraçadinho, tudo é bonitinho. Irmãos, cuidado com isso. É mostrar a todos que o universo está sob o controle divino. Versículo 13 diz aqui, olha: e olhei, e eu vi um anjo voado pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Esses 3 ais daqui para frente, como diz a rapaziada, o couro vai comer, irmãos. Irmãos, firme com Jesus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para que você possa vencer isso tudo. Então isso é um alerta agora, essa catástrofe é um alerta para os 3 ais que virão. Nesses 3 ais, irão acontecer coisas tremendas neste planeta. Para você ter uma ideia, irmãos, vai aparecer aqui gafanhotos, para matar homens, vai aparecer coisas terríveis aqui, e para fazer o quê? Para e matar as pessoas que se marcaram pela besta, as pessoas que não quiseram nada com Deus. Irmãos, vivemos na época da graça, a época da fartura espiritual, a época da bonança. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que Deus tem sido gracioso, misericordioso. Ele nos salva pelo seu poder, pelo poder do sangue de Cristo. Ele nos salva pela sua bondade, nos dá a sua palavra, nos dá o seu Espírito Santo, para vencermos os dias maus, irmãos. Então, irmãos, se ajeite com o Senhor, se acerte com o Senhor, procura jejuar, procure orar, lê a Bíblia Sagrada. É o nosso dever de cristão, irmãos. Irmãos, se nós, irmãos, tivéssemos um pouco mais de cuidado com a nossa salvação, seria bem melhor para nós mesmos, com um pouco mais de cuidado com a nossa salvação. Quer cuidar, você zelar. Você pega uma planta, lembrei de uma coisa agora aqui, Cleide, isso é de Deus, hein? A Cleide gostava de samambaia antigamente, logo que nós casamos, né, tinha umas samambaias, né, bonitas, né, aí, porque ela tinha aprendido com a mulher, que a samambaia, para ficar bonita, tinha que colocar casca de ovos no chassinho lá, né, então eu fritava o ovo, pegava, macetava a casca de ovo, jogava no chassinho, a casca do ovo era a vitamina para samambaia, e ficava uma coisa bonita mesmo, né. Irmãos, a criação de Deus é coisa bonita, mas você tem que cuidar da criação de Deus. Você hoje é jovem, bonitinho, mas um dia você vai ficar velho, barrigudo, carrancudo.
Você, moça bonita, né? Um dia você vai ficar velha, enrugada. Irmãos, a vida passa, irmãos. A vida passa. A criação de Deus é bonita, mas o tempo contaminou a criação de Deus, acabou com tudo. Agora Deus nos dá a oportunidade, irmãos, de termos uma vida eterna com Ele, através da salvação em Cristo. É isso que o Apocalipse nos ensina, irmãos. Que nós temos a oportunidade hoje de termos uma vida futura boa e abençoada. Quando você começa a ler o Apocalipse, que diz lá a revelação do apóstolo João, e ele diz no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra dessa profecia. Você tem que ler, ouvir e guardar, porque a tua salvação está garantida em Cristo, e só depende de única e exclusivamente de você. Se nós ficarmos aqui no arrebatamento, a culpa não é de Jesus, a culpa não é da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, São João Clímaco, aqui em São Caetano do Sul, não. A culpa é de quem não prega a verdade, a culpa é de quem não zela pela salvação. Irmãos, eu tenho tido dias terríveis nas minhas noites dormidas. Desde quando comecei, Deus colocou no meu coração pregar sobre o Apocalipse, já tive algumas visões, algumas revelações. Esta noite mesmo foi uma delas. Irmãos, já cheguei a acordar os vizinhos tudo ali já, gritando. Na hora certa eu vou contar essas visões para os irmãos. É coisa terrível, que você não acredita. Que a Bíblia fala que o homem espiritual decide tudo que é espiritual, mas o homem carnal não entende nada do Espírito. Cuidado, irmãos. Os dias são maus, os final dos tempos se aproxima. Então cuide da sua salvação, cuide da sua vida espiritual. Pegue isso aqui como uma receita para o seu dia a dia. Olha, eu tenho que estar preparado para a vinda do Senhor. A igreja estará na glória, a igreja foi arrebatada e estará na glória com o Senhor. Mas aqui no mundo, as pessoas estarão passando por esses momentos difíceis na vida. Irmãos, conversa com a pessoa que passou pela Segunda Grande Guerra Mundial na Europa. Você vai ver o que elas contam, como foi a situação delas naquela época. Não tinha nada para comer, não tinha nada para vender, nem para comprar. E se alguém soubesse que num sítio ou numa fazenda tinha alguma coisa, eles iam lá e saqueavam. Agora já pensou? Você não tem nada para comer, você não tem nada para beber, e você sofrendo as consequências da ira de Deus sobre o mundo? Não, irmão, não experimente isso não. Acerta com Deus, viva a sua vida com Deus, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor nos céus, gozando das delícias eternas. Aquilo que é priorizado hoje aqui no mundo, lá na eternidade não tem valor nenhum. A única coisa que tem valor na eternidade é a sua alma, é a sua vida. Lá as ruas de ouro, para você pisar em cima. As ruas de ouro para você pisar em cima, para você andar em cima. Então a igreja vai estar na glória com o Senhor. Mas quem estiver aqui, irmãos, vai passar por isso, creia ou não creia. Amém, irmãos? Só resta dizer como o cantor sacro: quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Mas eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar.
Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém.